Há um instante, invisível aos olhos humanos, em que o céu desperta. Não é o nascer do sol que o inicia, nem o canto dos pássaros ou o movimento das estrelas. É algo muito mais profundo, um sopro que vem do próprio trono de Deus. O vento sagrado atravessa dimensões, tocando os coros de luz e, de repente, o céu respira. Nesse momento, tudo o que existe, anjos, luz, som, energia, se curva diante da presença do Criador. É o recomeço da eternidade, o pulsar constante da vida celestial. Imagine o som do vento misturado ao eco de milhares de asas em movimento. Não há pressa, não há desordem, tudo flui em perfeita harmonia. O universo parece acompanhar o ritmo invisível dessa respiração divina. É o compasso do amor, o pulso de um reino que nunca dorme. Cada anjo desperta com um propósito, cada ser de luz se move segundo uma vontade que é pura, justa e eterna. No céu, nada é silêncio morto. Até o silêncio tem som, o som da reverência, o som da glória. Nesse despertar, os anjos se erguem em fileiras de luz. Alguns permanecem diante do trono, cobertos por fogo santo, prontos para cantar a santidade de Deus. Outros cruzam os céus, levando mensagens que mudarão destinos na terra. Há também aqueles que descem em silêncio, invisíveis aos olhos humanos, apenas para tocar o coração de alguém que ora, alguém que chora, alguém que ainda acredita. Tudo isso acontece no mesmo instante em que o céu respira. É nesse cenário que o mistério começa. Porque o céu não é um lugar distante, congelado no tempo, é movimento, é vida, é vontade em ação. Quando o Criador inspira, os anjos recebem ordem. Quando ele expira, o universo responde. É como se o fôlego de Deus fosse o próprio motor da criação, e cada batida do seu coração sustentasse mundos inteiros. O que vemos como calma, no reino invisível, é pura sinfonia. Há um segredo escondido nessa respiração divina. Ela se reflete em nós. A cada vez que respiramos, repetimos o gesto do céu. A vida que corre em nossos pulmões é um eco do sopro original. O mesmo que animou o pó e transformou em homem, o mesmo que deu forma à alma e acendeu a consciência. Quando o céu respira, tudo o que existe se renova. E quando nós respiramos, sem perceber, participamos desse mesmo milagre, mas há algo ainda mais profundo. Os anjos sabem que cada amanhecer não é apenas mais um dia, mas uma nova chance de testemunhar a glória de Deus se revelando. Eles se posicionam como músicos em uma orquestra perfeita, aguardando o comando que fará a luz dançar novamente sobre o abismo. Eles vivem para esse instante. E quando ele acontece, quando o sopro sagrado volta a atravessar o céu, há algo que se assemelha a uma explosão silenciosa de amor. Um clarão atravessa a eternidade e todos os olhos se voltam para o trono. Nesse momento, o céu vive, o trono resplandece, a eternidade se inclina. Tudo respira com Deus, o ritmo da eternidade. O céu não é silêncio estático, nem calmaria sem propósito. O céu pulsa, ele vibra, ele respira em ciclos que o tempo humano não consegue medir. Tudo o que existe ali se move em perfeita sintonia com o coração de Deus. Se os anjos pudessem ser comparados a notas musicais, cada um vibraria em uma frequência exata, produzindo uma melodia que sustenta o universo. O ritmo da eternidade não é apenas som, é vontade em ação, é a obediência transformada em luz. No trono, o Criador é o centro dessa harmonia. Dele emanam ordens que não são palavras, mas correntes de energia viva. Essas ordens atravessam o firmamento celestial e se convertem em movimento. É assim que os anjos entendem o tempo, não pelos segundos que passam, mas pelos gestos de Deus. Cada inclinação de sua presença, cada respiração divina, cada olhar do Eterno cria uma reação.
E nessa dança perfeita entre causa e resposta, o céu se move como uma sinfonia viva, majestosa, sem erro, sem pausa, sem fim. Os anjos não vivem dias ou noites, mas ritmos. Há momentos de adoração intensa, onde a luz se expande como fogo dourado e cobre dimensões inteiras. Há momentos de silêncio, onde o próprio som parece se ajoelhar diante da santidade. E há instantes de ação, quando as legiões partem com propósito, atravessando véus de realidade para executar ordens que moldam a história dos homens. Tudo isso acontece dentro de um ritmo que é eterno, mas que vibra até dentro do tempo terreno, mesmo que o homem não perceba. Se fosse possível ouvir o som do céu, o que escutaríamos não seria uma canção, mas uma estrutura. Porque a adoração dos anjos não é apenas canto, é ordem, é lei espiritual. Cada acorde celeste carrega a força da criação. Quando um anjo adora, o universo se ajusta. Quando uma hoste inteira canta, mundos inteiros são realinhados. O som do céu não é entretenimento, é o código que sustenta a realidade. Há algo profundamente misterioso nesse ritmo. Ele nunca se repete. Porque Deus nunca se repete. Ele é constante em essência, mas infinito em expressão. Cada segundo no céu é uma nova revelação de sua glória. E cada revelação exige uma nova resposta. Os anjos vivem nesse fluxo, sempre aprendendo, sempre se maravilhando, sempre se rendendo. Por isso, eles nunca se cansam de cantar Santo, Santo, Santo. Não é repetição, é descoberta. A cada instante, eles veem algo em Deus que nunca haviam visto antes, e a única reação possível é adorar. Imagine uma sinfonia em que o maestro é o próprio Criador, e cada instrumento é um ser de luz que toca com total entrega. Nenhum anjo tenta se destacar, nenhum tenta conduzir. Eles tocam como se o som que produzem fosse parte do próprio coração de Deus. Essa é a diferença entre a harmonia celestial e a desordem humana. No céu, o foco não é o som, é a origem dele. Tudo parte do trono e tudo volta para o trono. E é por isso que, quando o homem tenta compreender a adoração, falha ao reduzi-la a uma emoção. Adorar é participar do ritmo da eternidade. É deixar que o coração bata no mesmo compasso que o coração de Deus. É por isso que, mesmo na terra, há momentos em que o espírito humano toca esse ritmo invisível e o mundo parece parar. O tempo deixa de existir. A presença divina se manifesta e a alma entende o que o corpo não pode explicar. Isso é o eco do céu, a lembrança de um som que já ouvimos antes de nascer. No ritmo da eternidade, os anjos não apenas obedecem, eles colaboram com a criação. Cada movimento, cada olhar, cada inclinação de suas asas participa da manutenção da ordem universal. São como fios de luz que entrelaçam a vontade divina em todas as coisas. É por isso que nada no céu é improvisado. Não há distração, não há pressa. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer. E quando um novo comando sai do trono, o som se espalha como uma onda de energia que atravessa dimensões. Os anjos respondem imediatamente, sem hesitação. Porque no céu, o som da voz de Deus não é apenas ouvido, é sentido. Ele vibra no interior de cada ser, despertando propósito. E essa vibração é o que sustenta o cosmos. Assim, o céu se move em um ritmo que nunca cessa. Uma música que começou antes do tempo e continuará quando o tempo acabar. Uma canção sem início nem fim, feita de obediência, amor e luz. É esse ritmo que mantém o universo em harmonia. É esse som que um dia será ouvido novamente na terra, quando o homem e o céu estiverem em perfeita sintonia. As ordens da luz. No coração do céu, onde o tempo não se mede e a luz não lança sombras, existe uma estrutura viva,
uma ordem perfeita que sustenta todo o reino celestial. Não é uma hierarquia fria ou burocrática, mas uma harmonia de propósito. Cada anjo foi criado com uma essência específica, uma melodia única dentro da sinfonia divina. Essa é a ordem da luz, o modo como o próprio Deus organizou os portadores de sua glória para refletirem diferentes aspectos de seu poder, amor e justiça. No centro de tudo estão os serafins, os que ardem em chamas de adoração. Sua própria existência é fogo, um reflexo do amor absoluto que consome e purifica. Eles não apenas louvam, eles sustentam o trono com sua devoção. Quando clamam, Santo, 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 o som não é música, é energia criadora. O eco de suas vozes atravessa dimensões, reforçando a estrutura do universo. Cada palavra pronunciada por um serafim molda realidades, reafirma a santidade de Deus e mantém a ordem da criação. Ao redor deles estão os querubins, guardiões dos mistérios divinos. Eles não vigiam portas de ouro, mas segredos espirituais, verdades que o homem ainda não pode compreender. Cada um deles carrega em si a lembrança de eras passadas, das primeiras manifestações da glória. São seres de múltiplas faces, porque representam o reflexo multifacetado de Deus. Sabedoria, força, eternidade e compaixão. Quando se movem, o espaço e o tempo se dobram. Não há distância para um querubim, porque sua presença é um espelho entre os mundos. Mais abaixo, em meio à dinâmica do céu, estão os arcanjos, mensageiros e comandantes. Eles não apenas entregam palavras, mas executam planos divinos. São generais em missões que vão muito além da imaginação humana. Miguel, o defensor, é o símbolo da justiça e da força espiritual. Gabriel, o portador das revelações, carrega a luz que anuncia novos começos. Mas há outros incontáveis, cujos nomes são conhecidos apenas nos registros eternos, cada um responsável por conduzir fluxos espirituais que afetam nações, eras e corações. E há também os tronos, as dominações, as potestades e as virtudes, ordens que regulam o equilíbrio do universo. São os que controlam a harmonia entre o físico e o espiritual. Eles fazem com que a energia divina flua da presença de Deus até os confins da criação. É por meio deles que as leis da natureza permanecem firmes, que as estrelas seguem seus caminhos, que o vento sopra e que a chuva cai na hora exata. São as engrenagens do invisível, trabalhando em silêncio absoluto, sem jamais falhar. As ordens da luz não competem entre si. Elas se entrelaçam. A força de uma é a inspiração da outra. Os serafins acendem os querubins iluminam os arcanjos e os arcanjos conduzem os homens. É uma corrente de glória que desce do trono e sobe novamente, em um ciclo sem fim de adoração e propósito. Tudo o que existe no céu é cooperação. A unidade perfeita de seres que vivem apenas para refletir a grandeza do Criador. Mas há um mistério oculto nesse sistema perfeito. Nenhuma dessas ordens se move sem amor. O poder de Deus não é mantido pela força, mas pela harmonia. E a harmonia nasce do amor absoluto, o mesmo amor que gerou a criação. Quando um anjo se move, ele o faz por amor ao propósito. Quando canta, é por amor à verdade. Quando combate, é por amor à luz. E é esse amor que os mantém incorruptíveis. Cada ordem tem uma função, mas todas compartilham de uma mesma consciência. A certeza de que a vontade de Deus é o centro de tudo. Eles não têm ambição, porque já possuem tudo, a presença divina. Eles não têm dúvidas, porque vivem diante da verdade. O que para os homens é fé, para os anjos é visão. Eles não acreditam, eles contemplam. Contudo, existe algo que os anjos contemplam com admiração: o homem.
Eles olham para a humanidade e veem o reflexo de um amor que nem eles compreendem totalmente, porque Deus nunca deu aos anjos o poder de ser redimidos. O perdão é um mistério reservado apenas aos filhos de Adão. Por isso, os anjos observam com reverência cada vez que um coração humano se volta para Deus. Quando um pecador se arrepende, o céu inteiro se movimenta. O ritmo da eternidade muda. O som da adoração se intensifica. Assim é o reino celestial. Uma harmonia viva onde cada ser existe para cumprir uma nota específica no cântico eterno da glória. E cada vez que esse cântico se eleva, os limites entre o céu e a terra se tornam mais finos e o Criador se aproxima de sua criação. As ordens da luz não são distantes, mas ecos da presença divina que ainda vibram sobre o mundo, lembrando-nos de que, mesmo longe do trono, a melodia do céu ainda pode ser ouvida por quem sabe escutar. Os guardiões da memória divina. Há um lugar no céu onde o tempo não corre, onde passado, presente e futuro coexistem como um único sopro de luz. É o espaço onde estão guardadas as memórias de Deus, não como lembranças mortas, mas como realidades vivas, pulsando com significado eterno. Lá, cada palavra proferida, cada ato de fé, cada lágrima de arrependimento permanece registrada em uma linguagem que o homem não pode decifrar. E os guardiões desse vasto arquivo celestial são anjos singulares, os guardiões da memória divina. Eles não são mensageiros nem guerreiros. Sua missão é guardar, preservar e testemunhar tudo o que foi e será. Estão entre os mais antigos seres criados, moldados na primeira respiração de luz do Criador. Quando Deus pronunciou "haja", eles estavam lá, registrando o primeiro som, a primeira centelha, o primeiro nascer de uma estrela. Desde então, eles acompanham a história da criação, armazenando não apenas eventos, mas intenções. Porque no céu, o que conta não é apenas o que se faz, mas o motivo pelo qual se faz. Esses anjos não escrevem com tinta nem com pena. Eles registram com luz. Cada pensamento justo de um ser humano, cada ato de amor, cada oração sussurrada no escuro, gera um brilho no firmamento que é imediatamente captado e preservado. O céu, portanto, é uma grande tapeçaria de memórias, um oceano vivo onde as obras de fé se transformam em cores e sons eternos. Quando os guardiões da memória passam, os rastros dessas luzes se movem em torno deles como constelações vivas, refletindo as ações da humanidade. Mas eles também carregam um fardo, pois registram não apenas o belo, mas o trágico. Cada ato de injustiça, cada palavra de ódio, cada traição também deixa marcas. Eles não julgam, apenas testemunham. E diante de cada registro sombrio, eles aguardam silenciosamente o momento em que a graça o tocará e o transformará. Porque uma vez que o perdão é concedido, a luz do Cordeiro invade o registro e o purifica completamente. O pecado, antes escuro, torna-se uma chama branca, sinal de que a misericórdia venceu o erro. Por isso, esses anjos são os mais silenciosos do céu. Seu trabalho é constante e invisível. Eles transitam entre dimensões, visitando lugares onde as memórias humanas nascem, igrejas, desertos, campos de batalha, quartos solitários onde alguém dobra os joelhos. Ali, eles se inclinam e recolhem aquilo que os olhos de Deus veem, mas o homem esquece. O pequeno gesto de bondade, a oração não ouvida, o perdão concedido em silêncio. Tudo é guardado, nada se perde. As Escrituras insinuam esse mistério quando falam dos livros do céu e do livro da vida. O que poucos compreendem é que esses livros não são feitos de papel. São seres de luz, consciências vivas que respiram as verdades do universo. Os guardiões da memória são, em essência, o próprio arquivo divino. E quando o Apocalipse fala de abrirem-se os livros, é sobre eles que se fala. Anjos que revelam, diante do trono, tudo o que foi semeado no tempo.
Há momentos em que esses anjos descem à terra, não para agir, mas para observar. Eles estão presentes quando alguém é testado, quando uma promessa é feita, quando um destino muda. Estão ali, invisíveis, registrando cada batida do coração humano diante da eternidade. E quando um homem ou mulher entrega sua vida a Deus, um desses anjos eleva esse instante como uma chama viva até o trono, onde a eternidade o acolhe e o torna imortal. Esses registros não servem apenas para o julgamento final. Servem também como testemunho do amor que resistiu à corrupção do mundo. Cada geração deixa sua marca nos arquivos celestiais e os guardiões asseguram que a memória da fé nunca desapareça, porque a história da humanidade, sob a ótica divina, não é a soma das guerras e quedas, é a soma dos corações que escolheram acreditar. Quando os anjos da memória cruzam o firmamento, dizem que até os serafins se calam, porque através deles o próprio Deus contempla o reflexo da sua criação. O que deu certo, o que falhou, o que foi redimido. Eles são os olhos da eternidade voltados para o tempo. Cada vez que um homem se arrepende, um brilho atravessa seus mantos e o céu inteiro se ilumina. E assim o céu se mantém vivo, consciente de sua própria história. Os guardiões da memória divina continuam a vigiar o fio invisível que liga o passado ao futuro, lembrando que nenhuma vida é pequena demais. Nenhum ato é esquecido, e nenhum amor é em vão. Porque diante de Deus, tudo o que é feito com sinceridade é eterno. Os vigilantes entre os mundos. Há uma fronteira invisível que separa o que o homem pode ver do que apenas o espírito pode tocar. É o espaço entre o temporal e o eterno, o visível e o invisível, o terreno e o celestial. É ali que habitam os vigilantes, anjos designados para observar, proteger e agir nos limites da existência humana. Eles são as sentinelas do plano divino, os que se movem entre mundos sem serem percebidos, mas cuja presença muda o curso dos acontecimentos. Os vigilantes não dormem, não se cansam e não se distraem. Desde o princípio, suas asas cruzam as eras, observando o desenrolar da história e garantindo que nada saia do controle do Criador. Estão em todos os lugares onde há transição, nos portais do nascimento e da morte, nas fronteiras das decisões, nas encruzilhadas do destino. Onde o homem hesita, eles estão atentos. Onde o mal tenta se infiltrar, eles erguem barreiras invisíveis. Onde o desespero se aproxima, eles sussurram coragem. Esses anjos não apenas veem, mas compreendem o coração humano com uma profundidade que ultrapassa qualquer ciência. Eles sabem quando uma lágrima é verdadeira e quando uma palavra é apenas aparência. São como sentinelas da verdade, incapazes de serem enganadas. E quando a mentira se disfarça de luz, são eles que intervêm, abrindo caminhos para que a verdade prevaleça, mesmo que o homem não perceba a presença deles. A Bíblia faz referências a esses seres misteriosos. O profeta Daniel menciona os vigilantes que descem dos céus para observar e decretar o destino das nações. Enoque, em seus escritos antigos, fala de anjos que percorriam a terra, registrando as ações humanas e advertindo os povos. Embora parte dessa sabedoria tenha se perdido no tempo, a essência permanece. Existem mensageiros que caminham entre os mundos, conectando o céu à terra. Os vigilantes não aparecem com trombetas ou luzes intensas. Sua glória é silenciosa e sua força invisível. Quando um homem é poupado de um desastre inexplicável, quando uma inspiração surge em meio ao caos, quando uma escolha aparentemente pequena muda tudo, quase sempre há um desses anjos operando nas sombras, conduzindo o destino de forma sutil e precisa. Eles não impõem, apenas alinham, não forçam, apenas guiam. O que poucos compreendem é que o trabalho dos vigilantes é tanto espiritual quanto emocional.
Eles não apenas guardam corpos, mas também almas. Quando um coração está prestes a desistir, são eles que o sustentam. Quando alguém, em oração silenciosa, pede uma resposta, são eles que carregam a súplica como uma faísca até o trono. E quando a resposta vem, são eles que a entregam. Às vezes em forma de coincidência, às vezes em forma de paz, outras em forma de lágrimas que lavam e curam. Mas há também uma luta invisível em torno dos vigilantes, pois onde há luz, sempre há resistência. O mundo espiritual não é um lugar de neutralidade, mas de movimento constante entre a graça e a corrupção. Os vigilantes são os que mantêm a linha intacta, impedindo que forças de trevas ultrapassem o limite estabelecido por Deus. São guardiões de portais espirituais, protetores das promessas, defensores daquilo que o inimigo tenta distorcer. Eles vigiam as gerações. O anjo que guardou Abraão na antiga Canaã é o mesmo que observa descendentes que ainda hoje caminham sob a mesma aliança. Porque os vigilantes não envelhecem nem esquecem. Suas missões se estendem por séculos. A promessa feita a um avô fiel pode ser cumprida no neto distante, porque os vigilantes mantêm viva a linha do propósito divino. Eles são a ponte entre o que Deus prometeu e o que ainda vai acontecer. E há momentos em que esses anjos descem mais perto, quando a escuridão se torna densa demais. Nessas horas, o ar muda. Há uma sensação de silêncio sagrado, um peso de presença que o espírito humano pode sentir, mesmo sem entender. É quando o céu toca a terra por meio deles. Eles não vêm para impressionar, mas para restaurar. Onde há caos, trazem ordem. Onde há confusão, trazem direção. Onde há medo, trazem luz. Dizem que os vigilantes se movem como o vento, invisíveis, mas perceptíveis. Às vezes, uma brisa leve em meio a uma oração, um arrepio em um momento de reflexão, uma sensação inexplicável de consolo são rastros sutis de sua passagem. Eles não falam com palavras, mas com presença. E cada vez que um deles cumpre sua missão, uma nova nota é acrescentada à melodia do céu. Os vigilantes entre os mundos são o lembrete de que nunca estamos sozinhos, que mesmo no silêncio mais profundo, o céu está observando, que cada ato de fé, cada gesto de amor é visto e registrado. Eles nos lembram que há uma ordem invisível, uma vigilância amorosa que mantém o equilíbrio do universo. E que, enquanto o homem dorme, os anjos continuam de pé, vigiando, protegendo e aguardando o dia em que o céu e a terra finalmente respirarão o mesmo ar outra vez. A batalha pela radiância do trono. No centro do universo espiritual, há uma luz que nunca se apaga, a luz que emana do trono do próprio Deus. É um brilho que não apenas ilumina, mas dá existência. Nenhum anjo, por mais exaltado que seja, consegue contemplá-la plenamente sem ser transformado. É a fonte de toda a vida, o coração do céu. Mas há algo que poucos compreendem. Essa luz é constantemente protegida. Não porque possa ser ameaçada, mas porque sua pureza exige vigilância eterna. E é essa vigilância que os antigos chamavam de a batalha pela radiância do trono. Não se trata de guerra como as humanas, com exércitos e armas. É uma guerra de essências, luz contra sombra, verdade contra engano, pureza contra corrupção. Desde que o primeiro sopro de rebelião surgiu na eternidade, uma linha invisível foi traçada. Os anjos que permanecem na fidelidade ao Criador se tornaram guardiões da santidade. Eles não lutam por poder, mas por integridade. Sua missão é manter o trono livre de qualquer sombra que queira distorcer a glória divina. Quando a Bíblia fala de Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, fala desse comando sagrado. Ele não empunha uma espada feita de metal, mas uma chama viva, símbolo da justiça que não falha. Ao seu lado estão legiões que vibram com a mesma frequência de obediência e amor absoluto. Eles não guerreiam por ambição,
mas por reverência. Cada movimento é oração, cada golpe é adoração. Quando defendem a luz, estão na verdade defendendo a ordem do próprio universo. A radiância do trono é o que mantém toda a criação em equilíbrio. É dela que fluem as leis espirituais que sustentam estrelas, mares e almas. Quando essa luz toca o caos, o transforma em harmonia. Quando toca o vazio, o preenche com propósito. Mas sempre houve forças que desejam deturpá-la, não para destruí-la, pois isso é impossível, mas para manchar sua reflexão nas criaturas. A batalha, portanto, não acontece no trono, mas nas consciências. O campo de guerra é o coração do ser. Há momentos em que essa luta é tão intensa que até o céu parece estremecer. São instantes em que a humanidade se aproxima de um limite espiritual, quando a escuridão se torna audaciosa e tenta se travestir de luz. Nessas horas, os anjos guerreiros se erguem. A atmosfera espiritual da terra muda. O ar parece vibrar, o invisível se agita. São os ecos dessa batalha que o homem sente sem entender, inquietações, opressões, dores sem causa aparente. Enquanto o mundo se distrai, os exércitos da luz estão em movimento. Mas a batalha não é apenas contra o mal externo. Muitos desses anjos lutam para proteger a fé dentro dos corações, porque cada alma fiel é uma centelha da radiância divina. E quando um homem perde a fé, uma parte dessa luz se enfraquece no mundo. Por isso, eles lutam constantemente, não apenas para impedir a invasão das trevas, mas para reacender aquilo que o desânimo tenta apagar. É uma guerra silenciosa, travada com orações, lágrimas e coragem. Há também os anjos que servem como escudos de pureza. São chamados guardiões do trono, seres de fogo puro, cuja forma é impossível de descrever. Dizem os antigos que seus olhos são como rios de luz e suas vozes como trovões que ecoam pela eternidade. Quando um deles se move, toda uma constelação parece se curvar. Eles formam um círculo em torno do trono, não para limitar Deus, mas para expandir sua glória. Quanto mais adoram, mais forte a luz se torna. E quanto mais a luz se expande, mais o mal é expulso para longe. Mas há algo mais profundo nessa batalha. Cada vitória dos anjos não é apenas uma defesa, é uma revelação. Porque o mal só existe onde há ausência de entendimento. E cada vez que a luz prevalece, algo novo sobre o próprio Deus é revelado. Por isso, o céu está sempre crescendo em glória. A eternidade é um constante desvelar da perfeição divina. O que os anjos protegem não é apenas um trono, mas o mistério da beleza que nunca se repete. O homem, mesmo sem perceber, é parte dessa guerra. Cada escolha justa, cada perdão, cada gesto de amor é uma fagulha que reforça a radiância divina na terra. Quando alguém escolhe a verdade em meio à mentira, o trono resplandece um pouco mais. Quando alguém resiste à escuridão interior, a luz se expande. E os anjos respondem, porque a harmonia entre o céu e a humanidade é uma ponte viva. O que acontece no invisível reflete no visível, e o que acontece no coração humano reverbera nas dimensões do espírito. No fim, essa batalha não tem término, porque a luz não precisa vencer, ela apenas continua sendo. As trevas não são rivais, são apenas a ausência do brilho, e quanto mais o trono resplandece, menos espaço o vazio tem. Os anjos sabem disso, por isso lutam com serenidade, não com desespero, porque já viram o fim, e o fim é luz. E batalha pela radiância do trono não é um conflito distante, mas um lembrete. A santidade de Deus é viva, dinâmica, e está sendo guardada por seres que nunca se cansam de adorá-lo. E um dia, quando a terra estiver completamente restaurada, essa luz descerá sem barreiras. O trono não estará mais distante, estará entre nós, brilhando em cada alma purificada. A linguagem da luz.
No início, antes que houvesse som, havia vibração. Antes da voz, havia luz. O universo não nasceu de uma palavra humana, mas de uma frequência divina, um sopro luminoso que moldou tudo o que existe. Essa é a linguagem original, a primeira e mais pura forma de comunicação entre Deus e sua criação. E os anjos, por serem feitos da própria luz do Criador, falam, pensam e existem dentro dessa linguagem. É por meio dela que o céu se expressa, que os propósitos divinos são transmitidos, que as vontades do Altíssimo se movem entre dimensões. Para o homem, o som é o limite. Para os anjos, a luz é o verbo. Cada cor, cada cintilação, cada variação de brilho carrega um significado. Não há ruído, não há confusão, apenas harmonia absoluta. Quando um anjo se comunica, não fala, ele vibra. E cada vibração contém sabedoria, emoção, poder e adoração ao mesmo tempo. A luz que flui entre eles é viva, pensante, como se cada raio fosse uma partitura de uma sinfonia infinita. Essa linguagem divina é a forma mais perfeita de adoração. Quando os serafins clamam diante do trono, Santo, 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 suas vozes não são meras palavras, mas fluxos de luz que se entrelaçam, formando ondas que reverberam por todo o céu. É a própria essência da santidade vibrando. A cada nota luminosa, uma nova camada da presença de Deus é revelada. Por isso, os anjos jamais se cansam de adorá-lo, porque cada vez que o fazem, compreendem algo novo sobre sua natureza. A Bíblia dá vislumbres dessa realidade quando fala de Moisés, cujo rosto resplandecia após conversar com Deus, ou de Jesus no Monte da Transfiguração, quando seu corpo brilhou como o sol. Esses momentos não foram apenas simbólicos, foram encontros com a linguagem da luz. Quando o humano toca o divino, a carne não consegue conter a glória. O corpo brilha porque a alma foi tocada por uma frequência que transcende o mundo físico. Essa linguagem também é a base da revelação profética. Quando um profeta recebe uma visão, ele não ouve no sentido humano, ele vê a mensagem, porque no céu, ver é compreender. Cada imagem, cada cor, cada brilho tem propósito e sentido. É por isso que João, no Apocalipse, descreveu visões cheias de relâmpagos, arco-íris e pedras preciosas. Ele estava testemunhando a palavra de Deus em sua forma mais pura, luz traduzida em símbolos humanos. Os anjos falam essa linguagem naturalmente e, através dela, executam suas missões. Quando Gabriel foi enviado a Maria, sua mensagem não começou com palavras, começou com presença. A luz que o acompanhava já transmitia a verdade antes mesmo que sua voz fosse ouvida. A linguagem da luz é mais rápida que o pensamento, mais profunda que qualquer idioma, porque fala direto ao espírito. Há anjos cujo papel é apenas emitir essa luz, sustentando o equilíbrio das dimensões. Cada pulsar deles fortalece a harmonia da criação. Quando um deles se manifesta na terra, o ambiente muda. As cores parecem mais vivas, o ar fica mais leve e até o tempo parece desacelerar. É como se o mundo físico se curvasse diante da presença da linguagem original. Essa linguagem também habita dentro de nós, ainda que adormecida. O espírito humano, criado à imagem de Deus, reconhece essa frequência. É por isso que há momentos em que sentimos algo divino sem saber explicar. Um arrepio ao ouvir uma canção sagrada, uma paz que surge em meio à dor, uma força inexplicável no instante da oração. Não são meras emoções, são respostas espirituais à vibração da luz divina. Quando alguém ora com sinceridade, a alma se alinha à linguagem da luz. As palavras terrenas sobem, mas são traduzidas no caminho. A voz humana se torna brilho espiritual, e o brilho é recebido no trono como som. É uma comunicação mútua, viva, pulsante. O homem fala em fé, o céu responde em luz.
E há um mistério ainda maior. Os anjos não apenas falam em luz, eles são feitos de luz. Cada um é como uma letra viva do alfabeto divino. Quando Deus quer agir, ele fala um anjo à existência para cumprir sua vontade. É por isso que cada anjo carrega um nome com significado. Miguel, quem é como Deus; Rafael, Deus cura; Gabriel, Deus é a minha força. O nome é a sentença luminosa que define sua essência e missão. A linguagem da luz é a língua do amor absoluto. Não há engano, não há barreira, não há ruído. É comunicação perfeita, porque é unidade perfeita. E um dia, quando o véu entre os mundos cair, os filhos de Deus também entenderão essa língua novamente. Não precisaremos mais orar com palavras, porque o coração falará diretamente com o Criador. A mente não traduzirá, apenas irradiará. Os anjos já vivem assim. Eles não apenas servem, eles vibram em sintonia com o coração divino. E cada vez que um de nós escolhe a verdade, o perdão ou o amor, essa vibração é sentida no céu. Porque quando o homem se aproxima de Deus, ele começa a reaprender a falar o idioma que perdeu no Éden, o idioma da luz. Os anjos que se alegram e choram. No céu, tudo vibra em perfeição, mas perfeição não é ausência de emoção. Os anjos não são máquinas da vontade divina, mas expressões vivas do coração de Deus. E porque nasceram da própria essência do amor, eles também sentem. Alegram-se com a pureza, se comovem diante da graça e choram diante da dor da criação. Suas lágrimas não são de fraqueza, mas de compaixão divina, derramada em forma de luz. São lágrimas que curam, que intercedem, que participam silenciosamente da dor do mundo. Diz a Escritura que há alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Essa frase simples revela uma das verdades mais profundas da eternidade. Os anjos não apenas observam os destinos humanos, eles se comovem com eles. Quando uma alma perdida retorna ao caminho, o céu inteiro reage como uma orquestra em harmonia. Os serafins aumentam seu canto, os querubins resplandecem mais intensamente e até os tronos vibram como ecos de júbilo divino. O arrependimento de um só ser humano é uma nota nova adicionada à sinfonia celestial. Mas os anjos também conhecem a tristeza, não uma tristeza de desespero, porque no céu não há sombra de derrota, mas uma tristeza pura, como a compaixão de um pai que vê o filho se afastar da luz. Quando um coração humano se endurece, quando o amor é trocado pela vaidade, quando a fé se apaga lentamente, os anjos que o acompanham sentem. Eles não podem forçar a redenção, apenas esperam, intercedem e choram. Cada lágrima deles é uma súplica diante de Deus por misericórdia. Os antigos textos apócrifos mencionavam que os anjos que vigiam a terra choram rios diante do trono pelas escolhas humanas. Enoque descreveu essas lágrimas como faíscas que sobem e se transformam em perfumes diante do Criador, o cheiro doce do arrependimento antecipado. Em outras palavras, os anjos choram porque acreditam na possibilidade da redenção, mesmo quando o homem não acredita mais. Há anjos específicos que servem em ministérios de consolo. Eles não combatem, não anunciam, não registram, apenas consolam. Descendem nos momentos em que a dor humana se torna insuportável e envolvem o espírito com uma presença silenciosa. Quando alguém sente uma paz repentina em meio à perda, uma calma inexplicável após o luto ou um calor sutil durante a oração, quase sempre é a passagem desses anjos. Eles não dizem nada, porque suas palavras são vibrações de ternura. São os reflexos da compaixão divina tocando o coração humano. Mas há também a alegria sagrada, uma alegria que os anjos vivem em plenitude. Quando a vontade de Deus se cumpre, eles irradiam júbilo que ultrapassa qualquer compreensão humana.
Não é riso, não é euforia, é um estado de luz em expansão. Os céus se iluminam, os sons se transformam e o próprio ar celestial vibra com um tom de vitória. Essa alegria não se limita ao trono, ela se espalha, atravessa dimensões, toca a criação inteira. É por isso que, às vezes, aqui na Terra, sentimos uma emoção inexplicável quando algo bom acontece. Uma sensação de alívio que vai além da razão. É a ressonância dessa alegria divina alcançando o mundo físico. Os anjos se alegram porque veem o que nós ainda não conseguimos ver. O propósito por trás de cada dor, a beleza escondida em cada processo, o triunfo inevitável do amor sobre o caos. Eles sabem que nenhuma lágrima derramada diante de Deus é desperdiçada. Por isso, choram conosco, mas nunca com desespero. Sorriem conosco, mas nunca com superficialidade. Sentem, amam e esperam, com a paciência dos que veem o fim desde o início. Os anjos que servem junto aos enfermos, por exemplo, choram quando um corpo se desfaz, mas se alegram quando uma alma desperta para a eternidade. No instante da morte de um justo, o céu não se veste de luto, mas de luz. Os anjos não choram por perda, mas por plenitude. Suas lágrimas são como orvalho sobre a alma que parte, limpando o medo e acalmando o coração. E há os anjos que se alegram quando a humanidade manifesta o amor. Quando uma mãe perdoa um filho, quando um homem ajuda outro sem esperar retorno, quando uma oração sincera é feita em favor de um inimigo, o céu inteiro reage. Essas pequenas vitórias da bondade são mais poderosas do que qualquer milagre, porque revelam que o Espírito de Deus ainda pulsa na terra. Os anjos que se alegram e choram nos ensinam que o céu não é um lugar frio, distante ou estático. É um reino vivo que sente e responde. Cada ato humano tem eco na eternidade. Cada gesto de fé faz os anjos sorrirem. Cada queda faz com que se inclinem e esperem pela volta. E cada arrependimento faz o céu cantar novamente. No fundo, eles choram porque amam, e amam porque pertencem à luz que é amor absoluto. Eles são testemunhas do quanto Deus se importa com a humanidade. E talvez o maior mistério seja este. As lágrimas dos anjos e as nossas não são diferentes na essência. Ambas são feitas da mesma substância espiritual, a esperança de que no fim de tudo, o amor vença. A missão secreta da era presente. Vivemos em um tempo em que o silêncio do céu não é ausência, mas preparação. Enquanto o mundo corre, distraído por vozes e luzes artificiais, há um movimento profundo acontecendo no invisível. É discreto, mas poderoso. É a missão secreta da era presente. Uma operação espiritual conduzida por anjos que trabalham nas sombras da história, moldando corações, despertando consciências e preparando a humanidade para um novo despertar da fé. Esses anjos não se manifestam com trombetas ou sinais visíveis. São como o vento. Ninguém os vê, mas sua passagem muda o ambiente. Agem em momentos comuns. Uma conversa simples, um pensamento repentino de arrependimento, uma lembrança que leva alguém à oração. Eles não criam milagres espetaculares, criam encontros, conectam pessoas, provocam reflexões, reacendem esperanças que o desânimo havia sufocado. São os arquitetos da providência. A missão desses anjos é clara: reacender a chama do amor de Deus em um mundo que tenta substituí-lo por luzes falsas. Eles não lutam com espadas, mas com inspiração. Trabalham dentro do coração humano, despertando nele uma saudade de algo que nem sabe nomear, a saudade do céu. E essa saudade é o primeiro passo da redenção, porque quem sente falta de Deus ainda o conhece. A Bíblia fala de anjos que subiam e desciam pela escada de Jacó. Essa escada não desapareceu. Hoje ela se ergue novamente, invisível, espiritual, ligando o coração do homem à eternidade.
Milhares de anjos sobem e descem todos os dias, levando súplicas, trazendo respostas, sustentando o fio da comunhão que o pecado tenta cortar. Essa ponte espiritual é a via pela qual o plano divino continua fluindo, mesmo quando tudo parece fora de controle. Mas há algo diferente nesta era. A escuridão não se manifesta mais apenas em atos de maldade, mas em distrações. O inimigo da alma aprendeu a esconder o vazio com ruído. Por isso, os anjos desta geração lutam não contra demônios visíveis, mas contra a indiferença. Sua missão é restaurar o silêncio que permite ouvir a voz de Deus. Eles agem nas madrugadas, nos momentos de solidão, nas horas em que o cansaço faz o espírito se calar. É ali, quando o mundo desliga suas luzes, que os anjos reacendem a luz verdadeira dentro dos corações. Esses anjos também têm a tarefa de preservar os escolhidos, não apenas os grandes pregadores ou profetas, mas os anônimos que sustentam o mundo com fé silenciosa. A intercessão de uma avó, o louvor de uma criança, o perdão de alguém que foi ferido, tudo isso é mantido vivo por eles. São as pequenas centelhas que, juntas, iluminam o campo de batalha invisível da terra. Quando a fé parece morrer, são eles que sopram as brasas. Os anjos da missão presente também estão preparando algo maior: a restauração do testemunho. Em meio ao caos moral, eles inspiram corações a se levantarem novamente. Chamam homens e mulheres comuns para cumprir tarefas extraordinárias. Não com fama, mas com fidelidade. São eles que inspiram pessoas a voltarem à palavra, que provocam a inquietação que leva ao arrependimento, que plantam o desejo de santidade em uma geração acostumada à superficialidade. Mas há um segredo nessa missão. Ela é cooperativa. Deus não a realiza sozinho. Ele envolve o homem. Os anjos trabalham com os corações dispostos. É por isso que, às vezes, sentimos um impulso repentino de ajudar alguém, de orar por um desconhecido, de perdoar sem motivo aparente. São eles, atuando discretamente, usando o amor humano como canal. O céu não opera separado da terra, ele se manifesta através dela. E quando alguém decide obedecer, ainda que sem entender, o plano avança. Cada ato de obediência abre uma brecha na escuridão, permitindo que a luz passe. É por isso que os anjos se movem tanto ao redor dos que oram, porque a oração é o som que atrai o céu. Onde há clamor sincero, há movimento angelical. Onde há adoração verdadeira, há descida de glória. Os anjos dessa era também atuam sobre nações. Eles influenciam líderes, deslocam eventos, movem o curso da história sem que o homem perceba. Grandes transformações espirituais estão sendo costuradas nos bastidores do tempo. O mundo verá o resultado, mas não entenderá a causa, porque essa missão não é pública, é sagrada. O objetivo não é o espetáculo, mas a restauração do vínculo perdido entre Deus e sua criação. No entanto, há uma urgência no ar. Os anjos sabem que o tempo está se acelerando. As profecias estão convergindo e a humanidade está se aproximando de uma encruzilhada espiritual. É por isso que os sinais se multiplicam, que o chamado se torna mais intenso, que o coração de muitos é confrontado como nunca antes. O céu está se movendo e os anjos estão preparando o palco para um novo derramar da presença divina. A missão secreta da era presente é, na verdade, o prelúdio da revelação final. Um tempo em que o invisível será visto e o homem entenderá que nunca esteve só. Cada oração, cada lágrima, cada renúncia está colaborando para isso. E quando o véu for retirado, veremos que o céu sempre esteve trabalhando, não longe, mas dentro de nós, quando o céu e a terra cantarem juntos. Há um momento aguardado desde o princípio dos tempos, o instante em que o céu e a terra deixarão de ser separados. Um dia em que o que é espiritual e o que é material
se fundirá novamente, e toda a criação respirará o mesmo ar da eternidade. Os profetas o chamaram de a restauração de todas as coisas, e os anjos o conhecem como o grande cântico. Esse será o dia em que toda voz, humana e celestial, se unirá em uma única sinfonia, o hino final da reconciliação entre o Criador e sua obra. Os anjos já o ensaiam há eras. Cada cântico deles, cada nota de adoração entoada diante do trono é parte de uma preparação invisível. O céu está afinando sua melodia enquanto o mundo se prepara para o desfecho. Quando o tempo se cumprir, o som do universo se alinhará à voz do próprio Deus, e o eco dessa união percorrerá todas as dimensões. Será o retorno da harmonia perdida no Éden, o reencontro da criatura com a presença que jamais deveria ter se afastado. Esse dia não será anunciado com guerras nem com catástrofes, mas com luz. A terra não será destruída, será transformada. O que era sombra se tornará transparência, o que era distância será comunhão. O trono de Deus não estará mais escondido no alto dos céus, mas se manifestará entre os homens. A promessa se cumprirá. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. A partir desse momento, o som da adoração será uma só melodia, onde cada respiração humana se tornará louvor e cada batida do coração será oração. Os anjos, que sempre serviram como mensageiros e guardiões, se tornarão companheiros visíveis da humanidade. O que hoje é mistério, então, será comunhão. Os olhos humanos verão aquilo que apenas o Espírito discernia: o brilho das asas que protegem, o resplendor dos que intercedem, o sorriso dos que sempre acompanharam em silêncio. Não haverá mais véus, nem distâncias, nem medo. A luz divina envolverá tudo e todos, como um sol que jamais se apaga. O som desse momento será indescritível. Não será apenas um coro, mas uma vibração que preencherá tudo. As águas cantarão, as montanhas ressoarão, e até o vento trará notas de adoração. A própria terra será restaurada à sua frequência original, a do louvor. Toda a criação, que geme desde a queda, libertar-se-á do peso da corrupção. Os anjos e os homens cantarão juntos o hino da vitória eterna. Santo é o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre. Os anjos verão então o cumprimento de sua missão. Toda a vigilância, toda a guerra, toda lágrima derramada por compaixão se tornará alegria. Eles verão que nada foi em vão, que cada alma salva, cada ato de fé, cada oração solitária se uniu como pequenas notas de um mesmo cântico. O céu entenderá que a dor da humanidade foi apenas o prelúdio de uma melodia eterna. E os homens compreenderão que os anjos sempre foram os ecos da presença de Deus, guardando o som da criação até que o Maestro voltasse a reger tudo com suas próprias mãos. Nesse dia, o tempo se dissolverá. O ontem e o amanhã deixarão de existir, e apenas o agora eterno permanecerá. As memórias da dor serão transformadas em testemunhos de glória. O pecado deixará de ter nome, e a morte será apenas uma lembrança distante, apagada pela luz do rosto de Cristo. Ele será o centro do cântico, o ponto onde todas as notas convergem, o acorde perfeito que sustentará o novo céu e a nova terra. Os anjos se curvarão diante dele, não como servos distantes, mas como testemunhas emocionadas. Os redimidos, por sua vez, cantarão não como aprendizes, mas como filhos. A canção que começou com os serafins diante do trono será completada por vozes humanas. E o som dessa união será tão puro que as estrelas cessarão seu giro apenas para ouvir. O universo inteiro fará silêncio para que o amor fale. Esse é o destino final da criação, o retorno à harmonia. O mesmo Deus que plantou um jardim no Éden voltará a caminhar entre suas criaturas.
O mesmo Cristo que chorou na cruz enxugará as últimas lágrimas, e os mesmos anjos que guardaram as portas do paraíso as abrirão novamente, não para impedir a entrada, mas para receber os que foram redimidos. O jardim voltará a florescer, não em um ponto da terra, mas em todo o universo. E então, quando tudo estiver pleno, o céu e a terra cantarão juntos. O som será tão intenso que atravessará a eternidade, ecoando como um lembrete eterno de que o amor venceu. A criação não mais gemerá, mas respirará em louvor. O homem não mais buscará o céu, ele o habitará. E os anjos, pela primeira vez desde o princípio, repousarão, porque sua missão, enfim, estará completa. E nesse repouso, entre a luz e o silêncio, o universo ouvirá a voz do próprio Deus dizendo: está consumado. E dessa palavra brotará a melodia perfeita, a que une o que foi separado, a que transforma o tempo em eternidade, a canção do amor que nunca teve fim. E você, que agora ouve essa mensagem, também faz parte dessa promessa. O cântico já começou dentro de você. Cada ato de fé, cada oração sincera é uma nota desse hino eterno. Ouça, o céu já está cantando, falta apenas que a terra responda. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu e ative o sininho. Que a luz do céu te acompanhe. Até o próximo mistério revelado.